Fala, Palestrino. Aqui, quem comanda é o Palmeiras. Tudo nosso e nada deles. Vamos de informação bombástica hoje. Palestrinos, nos últimos 10 anos, o Palmeiras faturou quase 4 bilhões de reais só com a base. Essa informação foi divulgada hoje pelo jornalista PVC. Nomes como Endrick, Estevão, Gabriel Jesus, Verón. O Palmeiras é uma fábrica de craques que não para. Tudo isso graças ao trabalho impecável na academia de futebol capitaneada pelo incrível De volta à João Rádio Paulo Jovem Pan, Sampaio. com o bate-pronto de hoje, falando do Palmeiras e falando nas categorias de base, né, as crias da academia. O PVC publicou nas últimas horas assim, um dado impressionante, né, o faturamento do Palmeiras com as vendas da base. Segundo informações do PVC, o Palmeiras faturou 3,7 bilhões de reais com a venda de jovens da base nos últimos 10 anos. E nós temos aqui uma lista, né, com alguns desses nomes que foram vendidos pelo Palmeiras. O Endrick para o Real Madrid, uma operação de 72 milhões de euros. Estevão com o Chelsea, 60 milhões de euros. Vitor Reis com o Manchester City, o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, 35 milhões de euros. Gabriel Jesus, 32 milhões e meio de euros também para o Manchester City. O Luiz Guilherme foi para o West Ham, 23 milhões de euros, o West Ham da Inglaterra. Danilo para o Forest, com 20 milhões de euros. Kevin para o Shakhtar Donetsk, 15 milhões de euros, que eu até destaquei, né? Tá jogando bem lá e tem se destacado nos jogos da Liga dos Campeões. Gabriel Verón para o Porto, 10 milhões de euros. Giovani para o Al Sadd do Qatar, 9 milhões de euros. Luan Cândido do RB Leipzig, né? Foi vendido do Palmeiras para o RB Leipzig, 8 milhões de euros, entre outros tantos nomes que o Palmeiras vendeu aí nos últimos 10 anos. 3 bilhões, um valor que supera a casa dos 3 bilhões de reais só com vendas da base. Vanderlei Nogueira. 700. 3 bilhões e 700. Dá quase 4. É. Quase 4 bilhões só em vendas da base do Palmeiras, Vanderlei. Bom, todo mundo tem informação nesses últimos tempos que a base do Palmeiras é um sucesso, né? Tanto é que estão toda hora tentando tirar o João Paulo Sampaio, né? Que é o responsável pela área já há algum tempo. Eu não sei quantos anos ele está no Palmeiras. Vocês lembram, Pedro, quantos anos ele está no Palmeiras? Ele chegou na era Matos. Era... eu vou tentar puxar aqui, mas de cabeça eu acho que chegou lá para 2016. 2015. Então, 7, 8 anos, né? Isso. 7, 8 anos. Nos últimos 10 anos, você deu 10 nomes agora e ainda deixou de lado alguns outros nomes. Quer dizer, ela já vinha trabalhando bem, então, a base. Já vinha trabalhando bem. Aí ele chegou e aperfeiçoou ainda mais a orquestra. E é um personagem muito namorado para dirigir esses mesmos setores em grandes clubes do Brasil. E não sai de lá, parece que tem sido recompensado financeiramente com um bom contrato pela função que exerce e merecidamente. Agora, a gente sabe que são muitos jogadores e é quase impossível mesmo o treinador usar todos. E a gente aqui mesmo no programa falou várias vezes que muitos escaparão pelos dedos. Muitos jogadores talentosos. Ele chegou em 2015, viu, Vanderlei? 2015, o João Paulo Sampaio. Só confirmando aqui a informação. Então, 10 anos, né? Isso. 10 anos. Então, já vai completar 10 anos, exatamente. Então, no período dele é que isso deu frutos, né? Importantes. Então, e a gente tem falado várias vezes que muitos jogadores vão escapar pelos dedos aí, muitos talentosos. E passando um pouquinho o tempo, a gente vai falar aqui no programa, tá vendo? Ó, não foi aproveitado pelo time principal do Palmeiras, mas está fazendo sucesso na Inglaterra, por exemplo. É inevitável, não dá para usar todo mundo. Mas quando puder usar, é bom que use. Né? O Endrick já foi lembrado aqui pelo Flávio, e outros jogadores. Eu acho que o talento faz com que eles sejam utilizados mesmo, que sejam prestigiados. Entre contratar um jogador, entre aspas, desconhecido, não está contratando aí uma grande estrela, e um garoto de uma base que dá grandes frutos muito bons, eu concordo com o Flávio, eu também penso dessa mesma maneira. Se puder apoiar e prestigiar a garotada, é excelente. Então é isso, o Palmeiras faz um trabalho muito legal, faz tempo.
Bruno Prado, tá aí. A gente pega aqui o histórico, assim, o São Paulo com o Cotia, o Santos, né, os Raios da Vila, até o Corinthians, maior campeão, né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Terrão. Sempre a gente destacou esses 3 clubes e o Palmeiras sempre ficou um pouquinho para trás, né? O Palmeiras, quando se comparado a Cotia, ao Santos e até ao próprio Corinthians. E o Corinthians tinha até aquela história, tinha aquela coisa, né? Ah, ganha a copinha, mas não necessariamente revela. E depois isso foi até mudando um pouquinho, né? Com alguns jogadores que saíram de lá do terrão. Mas o Palmeiras sempre era o último, né? Ou era nem comentado, né? Quando se falava em revelação de jogadores. Não era nem perfil do Palmeiras. Não era nem o perfil do Palmeiras, exatamente. Acho que o clube talvez... É porque, assim, eu cubro o Palmeiras de 2019 para cá. Não sei, antes de 2015, anos 2000, como é que era o investimento feito em categoria de base. Houve um momento que o Palmeiras acabou com o time B, porque dava uma despesa, uma grande despesa, verdade. E não dava fruto nenhum. Olha como as coisas mudaram, né? O Palmeiras hoje é a referência quando se fala em revelação de jogadores, Bruno Prado. E já saíram ali pelo menos 2 extraterrestres, né? Os jogadores bem diferenciados, né? Endrick e Estevão. Agora, a pergunta que te faço, onde foi parar todo esse dinheiro? Nesses 10 anos, foi contratado muito jogador fraco. Poderíamos ter conquistado muito mais títulos com craques no elenco? Diz aí o que você acha disso? Deixa nos comentários. Esses jogadores, eles valem dinheiro. O Palmeiras, ele realmente não tinha essa... não tinha tantos jogadores revelados no clube ao longo de sua história, comparado com outros, mas de 10 anos para cá, pelo menos, tem muita gente na base do Palmeiras que ajuda o clube. Nesses títulos recentes do Palmeiras, os jogadores da base participaram bastante, né? Na primeira etapa ali com Abel no bi da Libertadores, o Danilo jogou Patrick de Paula, jogou Gabriel Menino, jogou Wesley, jogou Veron, jogou Renan. Aí depois desses aí, o Gabriel Menino era o último, né, remanescente, acabou saindo agora. Aí depois veio essa geração que ganhou a Copa São Paulo, que o Palmeiras não tinha. Aí veio essa geração com o Endrick, o Estevão, que são 2 potenciais aí de craques, tanto que saíram por muito dinheiro. Esses são os jogadores mais valorizados no mercado europeu, que eles apostam no talento e no potencial pela idade dos jogadores. O Vitor Reis custou tão caro porque é um jovem que aposta muito no potencial dele, né? Para um zagueiro foi uma negociação num valor bem alto. O Vitor Reis, no ano passado, jogou 22 jogos pelo Palmeiras e foi vendido por 35 milhões de euros. Então, nessa segunda etapa, a geração do Endrick, que ganhou a Copinha, quase todos acabaram tendo alguma oportunidade, outros mais ou outros menos, mas ajudaram na conquista do Brasileiro de 2023, principalmente em 24. Teve o vice-campeonato já com o Estevão como principal jogador. Então, daí que saem os principais negócios, né? O Palmeiras tem jogadores históricos no seu elenco, mas no mercado europeu, eles não valem tanto quanto valem esses garotos. O Rafael Veiga é gigantesco no Palmeiras, o Gustavo Gomes, o Dudu, que saiu agora, o Everton, mas para fazer dinheiro, para vender jogador, você vai vender esses garotos da base, né? Esses jogadores com 25, 26, 27 anos já não têm esse mesmo valor de mercado. São jogadores que ajudam muito o Palmeiras aqui a ganharem títulos. E os garotos ajudam até certo momento da carreira, nas conquistas do time do Palmeiras, mas acabam não ficando muito tempo, porque é exatamente o que o mercado europeu quer. E assim, o Vanderlei falou, alguns jogadores vão escapar e acho até natural, normal. Parece ser o caso até do Rian Francisco. Muita concorrência. Tinha ali, na geração dele, o Endrick, por exemplo. E não vai ter espaço para todo mundo. Na base, já tem a concorrência muito forte. E o time do Palmeiras, o grupo principal, lá, comandado pelo Abel Ferreira, também é um grupo muito competitivo. Então, é óbvio que alguns jogadores, digamos assim, depois vão despontar em outros clubes, né? E aí vai ficar o Palmeiras, a gente deixou esse cara sair daqui e tal. Vai acontecer, não tem jeito. É que alguns chamam a atenção mais do que outros. O Endrick, por exemplo, chamou mais atenção aos olhos do distinto público. E eu estou nesse pacote, eu e muita gente, de que ele foi utilizado menos do que poderia ser utilizado no Palmeiras. Desde do Mundial, que eu bato nessa tecla, né? O Mundial de clubes, quando eu falei que deveriam levá-lo, cabe no avião, não precisa pôr na delegação, só para ir junto, porque esse garoto é diferente. Viajar junto para uma competição dessa, Mundial de clubes, para ele vai ser legal. Já pensou se deixar? É um pouco de Netflix na minha cabeça, né? De produzir um cenário. Né? Já pensou ele dormindo no mesmo quarto do Gustavo Gomes, por exemplo, nesse período lá, para absorver a experiência do Gustavo Gomes? Como teria sido bom para o Gustavo Gomes, né?
É porque depois o Gustavo que vai contar. Ou é o meu companheiro de quarto, era o Ender. É isso, quer dizer, antes dos jogos, os treinamentos, aquele cenário todo de disputa no título mundial, ele perto de tudo aquilo, né? A derrota, né? Acompanhar como foi a reação pela derrota, enfim, e amadurecer. Imagine você traz um garoto que sonha em ser engenheiro, por exemplo, e ele fica só observando o trabalho de engenheiros que estão construindo uma obra gigantesca. Está lá quietinho, não está metendo o bico em nada, mas só aquela observação, isso vale para qualquer segmento, tá certo? Então é isso que eu pregava naquele momento. E aí, alguns até disseram, você está querendo que ele não vá visitar a Disney, né? Naquele momento, até o próprio professor disse, prefiro que ele vá para a Disney, né? Eu acho que ele foi, mas ele foi depois, porque ele foi conhecer a concentração, pelo que eu soube, do Barcelona e do Real Madrid. Isso ele poderia conhecer um pouquinho mais para frente. Então, eu acho que perdeu essa oportunidade. Eu acho que tudo isso poderia melhorar ainda mais o pacote de experiência do Endrick. Então, é bom utilizar os jovens. Os bons jovens devem ser utilizados. Palmeiras anunciou a contratação do terceiro reforço para a temporada 2025. É volante uruguaio, convocado aí, pelo menos tem sido convocado, né, pelo Marcelo Bielsa para a seleção uruguaia, foi chamado inclusive para a Copa América. Não chegou a entrar em campo, mas foi chamado, participou do grupo do Uruguai que disputou a última Copa América realizada nos Estados Unidos. Vem lá do futebol da Dinamarca. Jogava no Midtjylland da Dinamarca, 25 anos. Tem nome de goleiro, mas não é o Dibu Martínez, não. Emiliano Martínez, volante. Fechou com o Palmeiras a terceira contratação, chegando para repor a saída de Gabriel Menino, que foi envolvido na negociação do Palmeiras com o Atlético Mineiro pelo Paulinho. Tá aí, já nas nossas redes sociais, você que segue a nossa conta no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitter, @Jovem Pan Esportes, você já conferiu primeiro essa informação aí, né? Você recebeu em primeira mão a notícia de que o Palmeiras anunciou a chegada do volante uruguaio Emiliano Martínez. Bruno Prado, olha, a gente viu recentemente aqui o Corinthians contratar o Charles, né? Que também veio lá do futebol da Dinamarca. Eu, sinceramente, não conheço o futebol do Emiliano Martínez, né? Mas é um atleta jovem, tem passagem aí por seleção, então tem esse potencial, né? Para quem sabe brilhar aqui ou jogar bem, ser um atleta importante para compor elenco. Queria saber a sua opinião sobre esse novo reforço do Palmeiras, Bruno Prado. Inclusive era no mesmo time do Charles, né? No Midtjylland, o mesmo time. Ele passou no Bragantino aqui, ele já jogou no futebol brasileiro, jogou no Bragantino, não jogou tanto no Bragantino, não foi uma passagem tão boa. É um jogador que pode jogar como primeiro ou como segundo volante, até... Estava vendo, o Palmeiras já estava falando dessa contratação, estava vendo as análises sobre ele, pelo que deu para entender, na Dinamarca ele jogou mais como um segundo volante do que como um primeiro homem de meio campo, e é um jogador que tem sido convocado pelo Marcelo Bielsa. Você falou aí da saída do Gabriel Menino, né? Então é uma reposição a um jogador que deixou o elenco. Vamos ver como o Abel pretende utilizá-lo, se vai utilizá-lo às vezes talvez como uma opção também ao Aníbal Moreno, ou se vai disputar a posição mais à frente ali com o Richard Rios, com o Zé Rafael. O Zé Rafael ainda não foi relacionado para os jogos, vamos ver se realmente ele permanecerá no Palmeiras, mas me parece que é realmente uma reposição a um jogador que deixou o clube. No Bragantino não jogou tanto, mas é um atleta que o Marcelo Bielsa tem levado para a seleção com certa frequência. Flávio Prado tá aí. Emiliano Martínez, a nova contratação do Palmeiras, que já trouxe Paulinho do Atlético Mineiro, já trouxe Facundo Torres do Orlando City, e agora o Palmeiras foi buscar lá no futebol da Dinamarca. Será que é uma aposta interessante para esse Palmeiras, Flávio? Não sei. Eu não conheço esse jogador. Não vou ficar, sabe, aquela e tal. Mas esse Midtjylland aí deve ser bom, hein? Tem um jogador no Corinthians e um jogador no Palmeiras, pô. Né? Deve ser... Eu não conheço o jogador. Pode ser que, de repente, chegue aí e, ao contrário do que aconteceu em Bragança, consiga mostrar serviço e tal. Vamos ver. O Palmeiras está está fazendo contratações pontuais, não lhe permite cometer equívocos, né? Mas falar que eu conheço o jogador não é verdade. E mais, né? Vai jogar no setor onde o Palmeiras tem jogadores de um nível muito alto.
né? Tem sido assim. Jogadores, a gente citou o Zé Rafael, Richard Rios, é um setor ali onde o Palmeiras costuma estar muito bem servido. O próprio Gabriel Menino, quando jogava por ali, sempre mostrou um bom serviço. Vamos ver se ele consegue fazer essa reposição com o mesmo nível. Mas não conheço o jogador, não lembro dele no Bragantino. Realmente, a passagem dele pelo Brasil primeiro foi muito superficial. Passou pelo Bragantino entre 2021 e 2022, até ser negociado com o Midtjylland do futebol da Dinamarca. A gente viu recentemente o Corinthians trazer o Charles. Não sei se é a mesma característica, mas pelo que eu já pude dar uma olhada. E assim, a gente começa a analisar jogador, ver os vídeos de melhores momentos, né? E é completamente diferente daquele cara que analisa e assistiu todos os jogos, que viu, né, os 90 minutos, porque ali são cortes muito pequenos, mas parece ser um jogador de passe curto, primeiro volante e firme na marcação. E também pode fazer a função de segundo volante, segundo homem de meio de campo. Eu acho que é um jogador até parecido um pouco com as características do Aníbal Moreno, que na temporada passada ficou um pouco sobrecarregado. Vanderlei Nogueira tá aí, o Palmeiras no mercado da bola anunciando a terceira contratação, Vanderlei. Você disse que não anunciaram também como os valores da transferência, né? O preço dele girando em 4 ou 5 milhões de euros, pelo menos no site Transfer Marketing. 30 milhões de reais aproximadamente. Não sei se foi isso que o Palmeiras pagou, se foi menos que esse valor ou mais, eu não sei exatamente. Estou dizendo que esse é o perfil de mercado que consta esse jogador de 25 anos, que não teve uma passagem marcante, como já foi dito aqui no futebol brasileiro, mas deve ter sido muito bem monitorado pelo pessoal do Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer, como ele será utilizado pelo professor Abel Ferreira. O Palmeiras está se ajeitando também, né? Tem vencido, isso é ótimo. Qualquer time, para se ajeitar vencendo, fica tudo muito mais fácil. Então, e quando chegará e como será utilizado? Vamos aguardar. É a terceira contratação do Palmeiras para a temporada. Tá chegando aí Emiliano Martínez, né? Que tem o mesmo nome do goleiro da Argentina, Dibu Martínez. Então tem essa coincidência aí, mas o Palmeiras trouxe o volante. Trouxe o volante uruguaio, 25 anos, jogador que tem sido convocado pelo Marcelo Bielsa. E ali na função de meio-campista, até puxando para primeiro volante, Bruno Prado. Ó, o Palmeiras tem o Aníbal Moreno, tem Zé Rafael, tem Richard Rios, Atuesta, que voltou, e pelo que saiu de informação até do portal Nosso Palestra, o Atuesta teve uma conversa com o Abel Ferreira e pediu para ficar. Tem o Fabinho. Então, assim, são muitos jogadores, muita concorrência. Até eu pensei que esse ano o Abel Ferreira ia dar uma oportunidade para o Fabinho, né? Ia abrir mais espaço, mais minutagem para o Fabinho jogar com a saída do Gabriel Menino. Mas o Palmeiras foi buscar esse jogador no mercado da bola, Bruno. O Fabinho até foi titular em 2 jogos nesse campeonato paulista. É um jogador que, a princípio, é ele, a opção Aníbal Moreno, nesse início de temporada. Ele jogou quando o Aníbal não jogou. O Aníbal só jogou o segundo jogo contra o Noroeste. O Emiliano Martínez pode jogar ali, né? Então, talvez o Fabinho não tenha mais espaço do que tinha já no elenco. O Atuesta é um jogador que está sendo observado, né? Com esses jogadores no setor, eu não sei se ele vai permanecer. Acho que talvez no Campeonato Paulista ele permaneça, está tendo oportunidades, ele seja observado, mas não sei se terá espaço, né? Pode ser que acabe emprestado, mais uma vez, porque tem muito jogador ali, né? O Zé Rafael pode sair, ainda não foi relacionado. O Zé Rafael e Rony são 2 jogadores que ainda não foram relacionados no Campeonato Paulista, né? Então vamos ver se são jogadores que realmente vão permanecer. Saiu o Gabriel Menino. Então o Emiliano Martínez é uma opção que chega, talvez para ser uma opção Aníbal Moreno. O Aníbal é o único jogador mais específico ali para uma função de primeiro volante. O Emiliano não é exatamente um primeiro, mas pode ser. Mas, pelo jeito, o Fabinho teve oportunidades, mas não deve mudar muito o status que ele tinha no ano passado no elenco do Palmeiras. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muito obrigado pela audiência. Vamos juntos com o Bate Pronto nesta sexta-feira. Ô Flávio, a gente até comentou esses dias o São Paulo, né? O São Paulo trouxe alguns nomes assim como Jackson Mendes, Ramal Lewis.
nomes que vieram, não agregaram aquilo que se imaginava, aquilo que se esperava, e que no final das contas, para o clube, não foi algo interessante, não foram movimentos assim que você fala, nossa, o São Paulo trouxe o cara de fora, e aí o cara veio, correspondeu, o São Paulo pagou um salário aqui maior do que pagaria para um jogador da casa, mas pô, o cara tá jogando bem. Não foi o caso. Saíram, não deixaram nenhuma saudade e ainda tiraram o espaço de um jogador de Cotia. E no caso do Palmeiras, né, e nos últimos dias aí, muita gente falando da base do Palmeiras e da base do São Paulo, pô, a estrutura que tem o São Paulo e a estrutura que tem o Palmeiras, que passou a ter o Palmeiras, né? Tem muitos jogadores excelentes na base do clube que poderiam estar sendo utilizados, né? Pelo jeito, não vão dar tanta oportunidade assim pro Fabinho. Eu acho isso uma lástima. Uma lástima. Você traz... de novo, não conheço o Emiliano. Talvez ele chegue aí e mostre, nossa e tal. Será que ele efetivamente joga mais que o Fabinho? Fabinho potencializado. Será que ele é inferior ao Emiliano? Não sei, vamos ver. Se não, é uma sacanagem. Porque o Palmeiras gastou uma fortuna para manter o jogador, que manter uma base é muito caro, né? E você pode, se você colocar o jogador, ele vai ser útil para o time e depois ele vai virar dinheiro para o time. Aí você pega atrás de um cara de fora, que a princípio a gente não sabe quem é, tira o jogador da posição, o garoto da base que está lá desde X tempo. A venda, se acontecer, será uma venda inferior ao valor que poderia ser, e ainda você gasta dinheiro para trazer o outro. Então, não me parece uma coisa muito inteligente, mas o Abel Ferreira tem demonstrado que não tem grande boa vontade com a base do Palmeiras, mesmo sendo a base do Palmeiras a mais importante dos últimos tempos. A gente lembra a dificuldade que foi para colocar o Endrick. O Palmeiras perdeu uma Libertadores porque o Abel Ferreira não queria colocar o Endrick. Teimou e não colocou. O único que ele não discutiu foi o Estevão, porque aí também já é demais, né? Aí já... O Luiz Guilherme teve poucas oportunidades. O Kevin. Deveria ter. Quem? Kevin. Que agora tá lá na Liga dos Campeões, exatamente, né? Exatamente. Fez gol contra o Bayern de Munique. Pois é. Fez gol contra o Brest. Perfeito. Com a camisa do Shakhtar agora. Poucas oportunidades. Giovani. Assim por diante. Você vai lembrando de vários, né? Exatamente. E agora colocou o Thales, mas já... Vamos ver. Então, sabe, o Abel claramente não gosta da base do Palmeiras. Todo mundo gosta, menos ele. Isso custa dinheiro para o clube. Para revelar, para pagar quem vem de fora. E você perde dinheiro em todos os sentidos. Você perde o que você não vende, você perde o que você não aproveita, você perde o que você gastou e você ainda traz cara de fora. Então, não sei. Vamos ver se esse menino aí justifica o fato do Fabinho ter menos chances. Além do que você quebra a carreira do jogador, né? Às vezes você consegue. E no Kevin se virou lá fora. Mas tem jogador que não continua na carreira porque chegou com 22 e 3 anos e o cara não teve oportunidade suficiente no momento certo para poder dar aquele up na carreira dele e virar um jogador importante, como é o que a gente espera de clubes de futebol que tem base importante como o Palmeiras tem. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Aqui quem comanda é o Palmeiras, tudo nosso e nada deles.